pouco, mas ainda falando de estereótipos, porque às vezes a gente usa estereótipo também pro lado... para favorecer algumas coisas, né? Então, uma notícia que saiu no portal R7 que viralizou isso aí, né? Que a notícia era... Que, com todo respeito, é de uma emissora que propaga preconceitos 24 horas por dia. Exatamente. E aí a notícia era exatamente isso. Estudantes de medicina são presos com quase 2.000 substâncias ilegais. Né? Eu vi. E a galera compartilhou demais. sumiu a palavra traficante? Porque, cara, estudante de medicina, né? Não, é só uma substância legal. Mas, cara, Não, você viu a quantidade que tem na foto, né? Exatamente, cara. Tá no Quebrando o Tabu. Pode entrar lá, essa publicação. Cara, mas aí eu... Putz, aqui foi péssimo, foi difícil. Eu vou tentar me controlar pra não falar muito mal dos veículos da imprensa. Mas eu, como trabalhei em dois, que hoje são propagadores de ideias, pra falar o mínimo do século XVIII... Inclusive, um lugar que você trabalhou teve treta semana passada, né? Não, puta, cara, demais. Semana passada? Hoje é domingo, né? Que a gente tá gravando, então foi semana passada. Não acho que nem vai dar tempo de a gente falar sobre isso, a gente fala em off quando acabar. Cara, esses lugares são inacreditáveis, que eles propagam, e acho que isso é o mais triste do cara que vai fazer jornalismo e acaba tendo um pouco de consciência do mundo, que aí é uma das expressões mais claras do peão trabalhando em prol do patrão possível, assim. Que é o jornalista que ganha mal, pelo tanto que ele trabalha, não tem nenhum direito trabalhista respeitado, isso eu posso falar com tranquilidade. E aí isso me lembrou uma coisa que, vou fazer um parênteses, que eu vi um tweet um dia que falou assim: porra, os caras que ficam falando de reforma trabalhista, um cara era publicitário, falou assim: eu fui fazer uma consulta com um advogado trabalhista, pegou meu lerite, tá, algumas marcações do ponto, e falou que o que a minha agência não me pagou de hora extra gira em torno de 110 mil reais. Eu moro em São Paulo há 10 anos, uma única vez me roubaram um celular que custava 2 mil. Quem me roubou mais? Meu patrão ou o rapaz da rua? E, cara, eu não tenho a menor dúvida. Assim, eu nunca fui roubado diretamente, o que é inacreditável, porque eu moro há 27 anos em São Paulo, mas já me roubaram uma mochila no carro de um amigo que tinha um iPod que custava 3 mil reais. No meu antigo emprego, eu fiz 3 mil reais de horas essas não pagas. Fácil. Assim. Fácil. Poucos meses. E aí é isso. E aí, esse é o cara que escreveu essa matéria, talvez tenha sido aconselhado por... talvez o cara que escreveu essa matéria ganhe 3 mil reais. O cara que aconselhou ele a colocar estudantes de medicina ganha 6. Que talvez seja um dos grandes salários da redação. E o chefe desse aí é bispo que faz missa com o templo em Barra de Ouro. Mas onde eu trabalhei tem metade do estádio de Goiás em fazenda. Então é isso. Aí os caras. Aí é o cara de 6 mil reais que fala assim, gente, peraí, coloca medicina, porque foi uns caras, sei lá, não sei onde foi, se foi em São Paulo. Mas eu já vi falar isso. Pô, mas esse bagulho foi no Brooklyn, né, velho? Não vai colocar criminoso. Coloca homens. Homens, não sei o que lá e tal. Você humaniza. Você humaniza. Exatamente. Agora, quando eu era na Paraisópolis, e onde eu trabalhava era do lado da Paraisópolis, aí foda-se, aí é criminoso. E aí é exatamente aquilo, né? Homem nunca é maduro o suficiente. Então, não, sofreu. Tá. Aí quando fica velho, é velho. Tipo o Silvio Santos, tá ligado? Ninguém quando é velho, coitado. Nossa, velho, caralho, filho da puta, mano, você faz merda e ninguém vai lá e dá um tapa na cara dele. Esse aí é um cara que infelizmente a gente vai morrer sem poder ver. Ou ele vai morrer primeiro que a gente, espero. Não que eu tô torcendo pra ele morrer, mas sem a gente ver ele algemado, né? Porque usa uma construção pública pra fazer criança desfilar criança de 10 anos de maiô, pra, enfim, dar a voz pro governo. Só contextualizando aqui, até que a Daphne falou um pouco da experiência dela no Carandiru. Mulheres carcerárias são totalmente esquecidas e sofrem muito preconceito na cadeia. E se você for parar pra pensar e estudar isso a fundo, sei lá, eu só não digo 100% porque eu não tenho essa certeza, mas 98% das mulheres que foram presas é porque cometeram um crime a pedido de homens. Então, tipo, elas não estão lá porque elas querem.
Tem todo o contexto, né? Não, mas às vezes sim. Também não seja preconceituoso, porque ela também pode ser filha da puta. Não, acredito, mas é... E ela sofre esse preconceito, assim, tô falando dessa massa que tá lá pelo esse erro, mas elas são muito discriminadas, então eu já falei isso, acho que em outro podcast, que as pessoas não visitam, as famílias não têm o costume de visitar as mulheres. As mulheres são casadas, por exemplo, os maridos abandonam elas lá e os pais, as mães esquecem, fingem que não é mais filho e por aí vai. Depois, para ela se ressocializar na sociedade, é difícil demais. Falar isso. Você vai falar que todo ex-presidiário já sofre todo o preconceito do mundo. Imagina sendo mulher, ele ganha, né? Muito mais. O que eu ia falar, antes a gente ainda tem um tempo, mas eu queria falar, desculpa, eu tô parecendo muito rancoroso hoje, mas é que o assunto é difícil. Eu queria falar mal do governador desse estado aqui, que adora o estereótipo. Quando ele virou prefeito, ele gostava de falar que ele era trabalhador, aí o que ele fazia? Se vestia de gari, dava 2 varridinhas. Ele varria limpa, rua limpa. Rua limpa, óbvio. Não, inclusive, é uma outra história, depois eu vou te contar. Mas enfim, é isso. Aí depois ele sentava em cadeira de rodas. Ele encarnou o Jânio Quadros, praticamente. Coitado do Jânio Quadros perto dele. Mas enfim, e aí é isso. E aí os idiotas que poderiam fazer alguma coisa por... políticas públicas, né? Alguma coisa. Políticas públicas pra gente poder, pelo menos, discutir estereótipos ou preconceitos, etc. São os imbecis que... usaram o cara por causa disso. Que se aproveitam disso, na verdade, né? Que é o nosso presidente que tem o estereótipo de simplão, que assina os decretos com caneta Bic, mas quando vai pra Abu Dhabi, vai no hotel de 5 estrelas. E que quando o filho dele faz merda, fala, mas é menino. Mas é menino. Né? Um menino de 40 anos. Se a gente for parar pra falar dele, a gente vai embora, né? Mas é isso, é um propagador. Vamos começar, por favor, tem um monte de coisa entalada. É um propagador inacreditável de ideias preconceituosas por aí. Mas tem um outro vídeo muito legal, que eu vou comentar, que ele fala sobre estereótipos dos estados brasileiros. Eu não consegui ver inteiro, né, por N motivos, mas ele começa... Então, qual foi a ideia dele? Ele pediu para as pessoas, é um canal relativamente grande, e ele pede para as pessoas mandarem, então, tipo, Acre. Né? Então, o que as pessoas falam do Acre? Aí, tipo, dinossauro, mato, um menino que sumiu lá, não existe. Aí, tipo, Goiás, sertanejo. Então, a gente tem muito desse estereótipo, né? Sim. Então, Espírito Santo, Roberto Carlos. É isso. Salvador Carnaval. Salvador Carnaval. Bahia era pimenta, era isso. Pobre, preguiçoso. Preguiçoso. A gente mora no estado que as pessoas têm mais preconceito com todo mundo. A Amazônia só tem índio. É o estado mais xenofóbico e é o estado que mais tem gente do Brasil inteiro. Mais mistificado. Foi construído pelo país todo, mas aqui eles acham que a gente é a locomotiva do país. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, tem um zilhão de coisas negativas aí dentro do que você falou, mas eu acho que isso é se a gente for olhar pelo outro lado... a gente consegue ver que o Brasil é muito rico. Eu consigo, eu nasci em Santa Catarina. O modo como se fala no oeste do estado, que é onde eu nasci, e no litoral, e no sul do estado, é completamente diferente. O tipo de cultura que tem em cada um dos pedaços é completamente diferente. Nós somos um país muito grande, muito rico, de fato. Posso estar falando clichês aqui, que são os estereótipos de palavras que a gente fala sobre o Brasil também. Mas... não necessariamente seria negativo, sabe? Tem um monte de coisa que eu tenho muito orgulho do meu estado e tem um monte de coisa que eu tenho muito orgulho de estar morando aqui em São Paulo também. Mesmo vocês viram que rolou também um tweet com os memes de qual sotaque de paulista você tem. O da Moca, o do... sei lá, não lembro quais eram os outros dois. Eram 3. Tinha... não sei se era do Bexiga, mas sei, eram 3. Mas o da Moca é sempre o que eu mais lembrado primeiro, né? E, tipo, é da hora. Tipo, tem coisas dentro dos estereótipos que são legais também, mas a gente sempre tem que pensar na desconstrução, né? Eu acho que isso pra vida, a gente tem que se desconstruir pra gente conseguir, de fato, viver em harmonia. O professor lá que você falou... que ele sempre perguntavam se ele era gay, não sei o que. Ele parou
e colocou todos os itens, ele tava desconstruindo as pessoas. E quanto mais ele desconstruir as pessoas, mais ele vai, entre aspas, normalizar aquilo, porque de fato é normal. Mas aos olhos das pessoas as coisas não são normais. Então não é que precisa normalizar porque não é normal. Precisa normalizar porque as pessoas não conseguem ver aquilo como algo que simplesmente é. E a gente tem que simplesmente ser. Exatamente. E... Fala, diga. Não, eu concordo exatamente com você. A gente passa, às vezes, por muito tempo de colocar as coisas em caixinhas e esquece de curtir, de realizar. O Zé estava falando do curso dele, da questão da profissão. Uma vez eu estava fazendo um projeto, participando no Choice, né, o processo de mentoria do Choice, e aí a gente tinha que se apresentar. E uma menina falou, eu não vou falar o que eu faço, porque... Não, eu não quero que você lembre de mim como a professora, a tatuadora, né, ou empresário. Cara, eu quero que você lembre de mim como a pessoa que gosta de batata doce, sabe? E mesmo assim, as pessoas são muito ricas, né? A pluralidade é tão forte e a gente fica colocando nas caixinhas. Então, e é uma disputa, né? Entre como você generaliza de uma forma boa e como você generaliza e oprime. Eu fico muito... Deixa eu fazer uma pergunta que tá bom, então aqui nem sempre é uma democracia. Mas... Não, mentira, aqui sempre é uma democracia. Já chega o que a gente tá passando. Eu deixo. Sem viés nenhum de vitimização, eu queria perguntar, a Daphne falou alguma coisa da carreira dela e tal. Eu queria perguntar pra vocês se vocês lembram de algum... Bom, o Zé já falou uma vez da menina que achou que você era gay na balada porque você estava de pulseiras, né? E não foi a única vez, não. Já me perguntaram outras vezes. Algumas vezes você já foi claramente encaixado no estereótipo, mas assim, bem rapidamente. Uma história... Bom, você certamente vai ter, né? Não, só como professor. Eu lembro no estereótipo de professor? Não, estereótipo negativo. Tem uma coisa que você pensou em assim... algum. Uma coisa que você pensou assim, em algum. Putz, se eu não tivesse tal característica, eu não teria passado por isso. Eu não lembro. Eu lembro uma coisa que é clara pra mim, que não é direto, mas quando eu mudei de carreira. Quando você falava que o status era absurdo, a diferença que como as pessoas tratavam. Assim. Então, eu faço engenharia. Aí tipo, nossa, engenheiro, tal, legal. Sou professor. Legal. Foda, né, ser professor. E aí a pessoa já olha, começa a falar que... engenheiro é uma coisa que, né? Exatamente. Era super divertido ficar na fábrica recebendo ligação e os caras gritando que o caminhão tava parado. Enquanto... nossa, professor, puta, tem que ter paciência, né, cara? E ganha mal, né? Puta, e os alunos são tudo filha da puta. Você fala que é professor, cara, eu fico deprimido quando eu falo com os professores. Ninguém fala que é legal. Você ainda aula pra Mano, eu amo ensinar. Eu tava dando aula antes de vir pra cá. Hoje foi a última aula que eu dei no Academia Tatu, que é uma escola para tatuadores, que a turma de hoje era só de mulheres. Caramba, que louco. Bem da hora. Tem a turma da semana e a de final de semana, uma mista e outra só pra mulheres. A gente tá crescendo. Bom, isso prova o meu ponto, que em 4 anos dá pra já tá dando aula. Não, essa é a terceira turma. Aí, tá vendo? Caramba. Mas, enfim. Eu queria lembrar um negócio que pra mim, hoje não pesa, mas é engraçado ver a reação das pessoas. Porque... Enfim, eu nunca fui casado no papel, mas já morei junto e tal. Às vezes pergunta, as pessoas me perguntam, hoje inclusive uma pessoa me perguntou, falou assim, mas e aí, você namora, tal, não sei o quê? Eu falei assim, não, eu sou separado. A primeira coisa que eles me perguntam é, quantos anos você tem? É isso. Porque, assim, acho que o estereótipo de separado é, tipo, uma pessoa mais velha, né? Tipo, cabelo branco. Um pouco amargurado. Com rugas na cara e ranzinza, né? E aí, tipo, hoje eu falo pra... Às vezes antes eu nem falava, mas hoje eu falo até pra ver a reação das pessoas. E todas as vezes que eu falo isso é a mesma coisa. Depois que eu falar, eu sou separado, tipo, acabei de se separar, as pessoas falam assim, quantos anos você tem mesmo? Aí eu falo, tenho 26 e tal. Eu falo assim, nossa, você é novo, né, pra estar assim já. Eu falo assim, faz parte da vida. A gente brinca que aqui no seu apartamento, você mora aqui quanto tempo? 4 anos, né? 4 anos. E a gente tá sempre aqui, né? E aí, geralmente, putz... Às vezes o Zé empresta o carro, então às vezes saem 2 homens, sai uma mulher e um homem, sai 3 mulheres, e aí, tipo, todo mundo chega e eu fico pensando, o que seu porteiro acha? O que o porteiro pensa, né? E às vezes sai uma mulher com um homem, depois sai outra mulher com outro homem diferente, ou a mesma mulher. Ou esses sai com um e volta com o outro, tá ligado? Ou tipo, eu saio com o Zé de manhã pra passear com o cachorro e ir na padaria. O que os caras acham?
Certeza. Ué, mas aí, cadê o seu preconceito de achar que ele tá achando alguma tá coisa? Achando legal, Ele pode simplesmente não chupa. cagando. É isso, mas é exatamente isso. Às vezes ele nem sabe que você tá todo mundo no mesmo apartamento. E às vezes exatamente. Ou às vezes o porteiro não tá nem aí. É. Ele tá Provavelmente